quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 16 de abril de 2024. E o mercado opera em queda agora pela manhã, estendendo o movimento de ontem, ainda repercutindo a sensação de que os juros dos Estados Unidos devem levar mais tempo para começar a cair, e também o aumento da tensão lá em Israel depois do ataque do Irã. Na Ásia, hoje o fechamento ficou negativo, com destaque para os dados da China, que teve crescimento do PIB acima do esperado, mas a produção industrial e as vendas do varejo vieram abaixo da projeção, o que acabou mantendo o viés negativo com relação às expectativas sobre o nível de atividade do país. Na Europa, o viés também é de queda. Por lá, o índice de percepção econômica da Alemanha veio acima do esperado, mas a inflação no atacado da Alemanha também ficou acima da projeção, o que por sua vez pressiona a inflação e pode dificultar a vida do Banco Central Europeu na queda de juros. Nos Estados Unidos, ontem o dia ficou negativo. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,65%, o S&P caiu 1,2% e o Nasdaq fechou com queda de 1,79%. Lá ontem o destaque ficou para vendas do varejo de março, que vieram com uma alta de 0,7%, enquanto a expectativa era de um crescimento menor de 0,4%. Isso acabou reforçando a tese de que os juros lá devem ficar mais altos por mais tempo. E com essa informação, os títulos de 10 anos da dívida americana chegaram ontem a operar com a taxa anualizada acima de 4,6%. Outro fator negativo foi, claro, a repercussão do ataque do Irã contra Israel nesse último sábado e sobre uma possível reação de Israel em uma resposta a esse ataque. Do lado positivo, as ações do Goldman Sachs ontem fecharam com alta de 3%, isso porque o resultado veio acima do esperado, assim como as ações da Charles Schwab, que ontem subiram mais 2%. Do lado negativo, as ações da Apple ontem caíram 2% depois que a marca deixou de ser líder na venda de celulares no mercado global. E a Tesla, que ontem caiu 5% com a notícia de que a empresa deve anunciar demissões em massa nesses próximos dias depois da piora nas vendas. Na temporada de balanços, hoje o resultado de Morgan Stanley e Bank of America deve fechar a lista dos maiores bancos nessa primeira temporada do ano. Além disso, também sai produção industrial e o destaque para as falas do presidente do Fed, Jerome Powell, que vai falar hoje, e depois da leitura de inflação acima do esperado na última semana, ele pode dar mais sinalizações com relação às decisões de juros das próximas reuniões. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P Futuro cai 0,19%, Eurostock 600 cai 1,47%, FTSE de Londres cai 1,5% agora. No Japão, o Nikkei caiu 1,88% e na China, Xangai Composite caiu 1,65%. O DXY, o dólar index, está subindo 0,03% e os juros de 10 anos do mercado americano com alta de 0,48%, com a taxa anualizada cotada a 4,65% agora. O petróleo está arrefecendo um pouco, caindo agora 0,40% o petróleo Brent, cotado a $89,74 o barril, petróleo com leve queda, mas ainda bem próximo aí dos $90, bastante sensível ainda ao conflito de Israel e aos dados de atividade da China. O minério de ferro, por sua vez, também caiu nessa madrugada lá na China, lá em Dalian. Hoje o minério caiu 1,5% e fechou aos $113,61 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin segue um movimento de queda dos últimos dias, com desvalorização de 5% nas últimas 24 horas. A principal criptomoeda segue agora cotada na casa dos $63 mil. Por aqui, ontem o Ibovespa também teve outra sessão negativa, sentindo o impacto do mercado externo e também o aumento do risco fiscal local. Ontem o Ibovespa teve queda de 0,5% e fechou aos 125.333 pontos. O dólar teve alta de 1,2% e chegou a bater aos R$ 5,20, mas acabou fechando aos R$ 5,18 ontem. A nossa curva de juros também operou com alta em toda a extensão, com o mercado refletindo a apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo para o ano de 2025, que reduziu a meta fiscal de um superávit de 0,5% do PIB para um crescimento de 0% no ano de 2025. Nas ações, o que acabou segurando um pouco o Ibovespa foi a alta de Petrobras e Vale, que acabam pesando mais no índice e que subiram ontem. Ontem a Vale teve alta de 0,58, acompanhando a alta do preço do minério de ferro na China, enquanto as ações ordinárias da Petrobras subiram 1,4%, mesmo com a queda do petróleo no mercado global, com o mercado na expectativa sobre a volta do pagamento dos dividendos extraordinários, graças a uma pressão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas quem acabou subindo mais dentro do nosso índice foi BR Foods, que ontem disparou mais de 10% com a elevação da recomendação pelo banco JP Morgan e também pelo banco Goldman Sachs, citando aí uma melhora na estrutura de capital da companhia. Na queda, a CVC foi mais uma vez o destaque negativo, ontem caiu mais de 9%, com o mercado ainda bastante inseguro com a mudança do CFO da companhia e também sentindo o impacto da curva de juros que acaba influenciando bastante nesse setor. A agenda por aqui mais uma vez fica vazia de indicadores, o destaque deve ficar para a publicação do relatório de produção e vendas da Vale do primeiro trimestre desse ano, que vai sair depois do fechamento de mercado. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.